Eu queria já aqui justificar minha fala. Eu tinha preparado uma outra fala, né, para sexta-feira. Na verdade, né, eu iria ainda fazer algumas mudanças, enfim, até dialogando com o que tem sido falado na mesa, mas a minha fala ia ser sobre esse processo de criminalização de adolescentes, né? Controle e criminalização de adolescentes, mas a mesa aqui está exigindo um outro debate, e aí a gente faz o seguinte: hoje a gente chega o livro aqui, eu escrevi um texto, vocês podem comprar, e é meu texto. E aí eu vou tentar um pouco dialogar com essa fala da Adriana, que é uma fala sempre muito precisa, dialogar um pouco com as falas do período da manhã, né? E colocar quais são os dilemas, né, desse momento que nós estamos vivendo. Não são poucos, são muitos dilemas, né? E principalmente nesse processo de estruturação da violência, né? E não é óbvio que é para além das fronteiras do Brasil, mas aqui adquire contornos, né, muito dramáticos, né? Essa violência que o capital emprega aqui no Brasil, né? E muitas vezes essa violência está sendo estruturada e a gente não dá conta dela, como foi a violência que foi estruturada nesse último período, né? Foi sendo dado verniz jurídico a essa violência, né? E a gente, né, se omitiu diante desse processo crescente da violência, principalmente porque a gente estava vivendo um momento, né, que era um momento de criação de muitos empregos, com esta política neodesenvolvimentista, né, ela historicamente, a política desenvolvimentista, ela necessita de um arcabouço jurídico e ela avança na violência, né? Se a gente pegar de Getúlio, para pegar as maiores intervenções, né, territorial no Brasil, né, nesse século passado e nesse século, a gente vai verificar, né, o quanto que aumentou a violência, né, no país contra a classe trabalhadora, né? O Getúlio Vargas, né, o período do Juscelino Kubitschek e o período da ditadura propriamente dita, né? E esse último período, que foi o período que é conhecido como neodesenvolvimentista, que é o período, né, do Lula e da Dilma, que criaram vários mecanismos, né, de criminalização, controle e estruturação da violência, né? E que a gente não se organizou, né, para dar uma resposta a essa violência. Agora, estruturalmente, o capital ela organiza em grande escala essa violência, e ela também está dentro dessa lógica do movimento que o capital faz, né? Essa lógica da crise, por exemplo, né? A gente sabe que as saídas para as crises do capital, né, historicamente, são as guerras, né? Em período de guerra, a gente sabe que o maior fragilizado é a classe trabalhadora. Agora, o século passado tem elementos, né? No começo do século passado tem elementos importantes, né? Esse ano a gente faz 100 anos da Revolução Russa, e esse é um elemento importantíssimo, né, para que a gente entenda esse processo, né, esses avanços da violência, estruturação e sofisticação da violência, né, nesses últimos 100 anos. Então a gente sabe que o século XIX foi um século marcado por muitas lutas da classe trabalhadora, né? Hobsbawm, que é um historiador inglês, né, fala que foi o século das revoluções. A gente, quando se entendeu enquanto classe, né, quando a burguesia se estrutura enquanto classe e passa, né, a organizar o mundo a partir dos seus interesses, a gente compreende, né, a gente tomou um golpe, a gente ali na Revolução Francesa, a gente estava junto com a burguesia, porque também era uma classe revolucionária e oprimida, né? Quando a gente chega ao poder, a burguesia dá um golpe em 1797 e passa então a construir o seu projeto de classe,
No século XIX, né, nós, enquanto classes trabalhadoras, entendemos que a burguesia, né, não estava realizando os nossos interesses, estava realizando os seus interesses, e a gente passa a reagir à burguesia, querendo construir um mundo para a maioria e não para a minoria. Essas nossas revoluções, elas foram derrotadas no século XIX. Quando a gente começa o século XX, a gente começa com duas revoluções muito importantes. Uma muito importante que marcou, né, praticamente todo o século passado, que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela fez com que o capitalismo pensasse mais, né, no processo de organização da sua violência, né, como era que ia impor essa violência para a classe trabalhadora, né? E ela passa principalmente a ser muito mais estruturada, né, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, porque o que antecedeu isso foi uma grande crise do capital. Em 1929 nós entramos num processo de crise, né, de grandes dimensões, né, e olha que muita gente séria está fazendo uma avaliação que esta crise que nós estamos vivendo, né, a crise de 29 não tem precedente em relação a essa, não tem proporção em relação à crise, né, que nós estamos vivendo hoje, e não tem mesmo, porque essa é uma crise estrutural, ou seja, nós vamos viver sempre, né, esse processo de crise, esse processo de crise é um processo de crise crescente, né? Então, a crise de 29, é óbvio que ela teve uma dimensão, porque o seu desfecho também foi um desfecho trágico, né? Os números das mortes de trabalhadores, né, são muito tristes, né? 82 milhões de mortes numa guerra não é qualquer coisa, no período de aproximadamente 11 anos, né? Período de 11 anos, 82 milhões de trabalhadores mortos. Isso não é pouca coisa, é muita coisa, né? E o capital faz isso por quê? Porque, olha, vejam só, é uma disputa do capital, né? Não foi uma disputa da classe trabalhadora contra o capital. Inclusive a Rosa de Luxemburgo já nos alertava, né, um texto muito bom dela, que se chama Reforma e Revolução, que ela já denunciava o Partido Comunista Alemão de apoiar a aprovação dos créditos de guerra naquele período, né? A Rosa dizia, olha, isso é o debate que hoje, né, tem que ser um debate central para nós, que é a aliança, né, da classe trabalhadora com a burguesia. Ela dizia, isso aí vai nos envenenar, a gente não pode aprovar o crédito de guerra, a gente não pode fazer aliança com a burguesia, porque inclusive a gente vai fazer uma aliança para matar principalmente a própria classe trabalhadora. Olha, ela estava dizendo isso há 100 anos atrás, né? Ela estava dizendo isso há 100 anos atrás, e o partido alemão aprovou, e o partido alemão comunista, né, o Partido Social Democrata, né, fez uma aliança com Hitler num período anterior, né, à ascensão do nazismo, que levou à Segunda Guerra Mundial, né? E muita gente está dizendo também que o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil é algo muito parecido, né, com o que foi vivido na Alemanha pré-nazista, né? E eu acho que é muito importante a gente olhar essas coisas e não ignorar, porque a gente faz de conta que não é com a gente muitas vezes, né? Então a estruturação dessa violência, ela se dá no momento posterior, porque a burguesia, ela também passa a temer a classe trabalhadora, porque ela passa a entender que a classe trabalhadora tem capacidade de realizar o projeto da classe trabalhadora, porque a Revolução Russa, ela indica essa possibilidade. A classe trabalhadora pode ser classe em si, para si, pode fazer sim uma revolução. Então, o processo posterior é o processo de organização dessa violência, que é a organização da OTAN, né, que é a organização do Tratado Atlântico Norte, né, e principalmente, né, aquilo que a burguesia nos acusa, né, colocar um elemento novo, né, porque a burguesia não tem, né,
pudor nenhum, né? A burguesia nos acusa sempre daquilo que a burguesia é, né? A burguesia passa a utilizar a estratégia do terrorismo contra a classe trabalhadora, né? Faz uma operação na Europa, né? Que é uma operação chamada Gladio, que é a constituição de exércitos secretos nos países, né? Em boa parte dos países que está dentro do pacto da OTAN, né? E começa a fazer atentados terroristas e atribuindo os atentados terroristas às organizações da classe trabalhadora, né? E óbvio que tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Era impedir o ascenso da classe trabalhadora, porque ali na Europa, né, é onde é a região mais dinâmica do planeta, que a gente pode desenvolver poderia desenvolver um processo revolucionário, né? Portanto, toda a atenção do país central do capital se voltou para a Europa, que foi os Estados Unidos, porque a OTAN foi patrocinada pelos Estados Unidos, né? Bom, a gente então, né, passou a todo esse processo de estruturação da violência tinha como foco, né, fazer o controle para que a classe trabalhadora não pudesse construir o seu projeto de classe, e óbvio que baseado, né, na estruturação militar, né? Então o Kennedy, quando ascende ao poder, né, no fim da década de 50, ele elabora uma doutrina, que é a doutrina Kennedy, né, que é essa doutrina que leva vários países a fazerem golpes, né, contra os seus países. Dar golpe, porque a doutrina pressupõe o quê? Que na ameaça, né, dos trabalhadores poderem realizar revoluções, a burguesia e os militares dariam um golpe, né, para garantir os interesses do capital. Essa doutrina, traduzindo ela, né, para o popular, né? E o Kennedy estimula diversos golpes na América Latina, né? E estimulou o golpe no Brasil, né? Hoje a gente tem as gravações, tem filmes aí que já revelaram toda a movimentação que o Kennedy fazia e que o seu embaixador aqui no Brasil fazia, né? Que a ideia de que o golpe acontecesse foi em 1963, né? Era para acontecer em 1963, não aconteceu em 1963, porque o Kennedy morreu e o Lyndon Johnson teve que se reorganizar e organizar o golpe. Bom, com o golpe, né, a gente passa então aqui no Brasil a atender os interesses cada vez maior do capital, né? E é muito importante que a gente também não cometa erros históricos, né? Porque essa história de acusar o João Goulart, né, de socialista, de comunista, isso é balela. É a mesma coisa que acusar o Lula de comunista ou socialista. Isso é balela. O Lula não é, ele já cansou de dizer que ele não é. O negócio dele é criar emprego, né, de que forma for, para que a gente possa servir a mão de obra do capital e ter um prato de comida só. É isso. Não é realizar, não é emancipação humana, não é acabar com a exploração capital-trabalho, né? Eu vi um tempo atrás aí uma fala do Gilberto Carvalho, quando o Lula estava no poder, que aumentou a destruição da Amazônia, né? Assim que o Lula entrou, aumentou a devastação da Amazônia. Aí foram questionar, e o Gilberto Carvalho era um dos anteparos do Lula, e falaram assim: olha, estão acabando com a Amazônia aí, né? Como é que é? O governo Lula está acabando. Aí o Gilberto Carvalho responde o seguinte: não, o Lula não tá preocupado com mata, não. Ele quer, se derrubar a mata e criar emprego para o trabalhador, está tudo bem. Está tudo bem. Se a gente destruir o planeta, está tudo bem, não tem problema, né? Então ele não tem efetivamente, né, nenhuma preocupação, e não tem nenhuma preocupação também não tinha nenhuma preocupação com a qualidade dos trabalhos que estavam sendo criados, né? Porque o processo de precarização, ou seja, o trabalho sem as garantias de direitos sociais, férias, 13º, carteira registrada, essas coisas todas, aumentou durante o período do governo Lula. É importante que quando é que o Rui Braga e outros começam a fazer
né, todo o debate sobre o precariado? Começa a fazer exatamente durante esse período, ou seja, né, o governo Lula não estava preocupado com isso, né, não estava preocupado com as condições de trabalho, né, ele estava preocupado, né, em atender aos interesses do capital. Isso é muito importante que a gente tenha claro, né? Então, esse processo desenvolvimentista, né, e o processo desenvolvimentista vem para atender os interesses do capital, ponto. Durante o período da ditadura foi isso que aconteceu, uma expansão principalmente da indústria automotiva no Brasil, que foi muito grande, né? Um processo, né, de ampliação, destruição dos recursos naturais e um processo, né, de exploração de mão de obra ainda maior da classe trabalhadora, expulsão em grande proporções da população do campo para as cidades, ou seja, né, esse processo de estruturação das cidades absolutamente desorganizadas, a gente vivendo uma vida cada vez mais precarizadas, né, sendo expulsas das nossas regiões, né, de origem, né, ou seja, é aquilo que se chama na geografia, né, agora esqueci o conceito, mas é você ser deslocado de uma região. Não. É você ser deslocado de uma região e ser colocado em outra região, que isso muda toda a tua história de vida. Você perde as referências, né? Você estranha o lugar para o qual você vai. Essa cidade aqui, São Paulo, é uma cidade que viveu isso, né? Desterritorialização, né? E reterritorialização, esse é o conceito, né? E essa cidade foi uma cidade que passou por isso nesse processo, né? Então imagina, essa cidade aqui foi uma cidade que, né, recebeu muitos nordestinos, né, durante a década de 30, 40 e 50. Só para vocês terem uma ideia, na década de 70, a cada 10 moradores de São Paulo, 7 eram nordestinos. Então imagina, você retirar as pessoas do Nordeste, colocar as pessoas aqui, né? E aí logo depois, no final da década de 70, começo das décadas de 80, né, a gente viu esse grupo aí de caça aos nordestinos que dizia nordestino bom é nordestino morto, fizeram vários atentados, enfim, né? Então essa política de ódio, né, ao diferente, né? Bom, mas o que é fundamental aqui é que essa violência ela foi sendo estruturada na década de 80, né, com a reconfiguração do capital, ou seja, o capital muda, diz o seguinte: olha, não tem mais concessão. O capital, durante o período de guerra, né, o capital diz o seguinte: olha, a gente vai dar algumas concessões. Foi aquilo que eu falei na intervenção que eu fiz aqui na mesa da manhã, né? O Keynes fala na teoria geral do Estado que, né, o capital deve intervir no Estado, intervir para criar emprego, melhores condições e tal. Aí os lords, né, tem uma conversa do Keynes com os lords, que os caras mandam uma carta para o Keynes e falam assim: cara, você mudou de lado? Ao Keynes responde para os caras: não mudei de lado, vocês não estão entendendo nada, né? No período de guerra a gente entrega os anéis para não entregar os dedos, ou seja, ele já estava dizendo, né, isso aqui não é mudança de lado, isso aqui é uma pequena concessão, né? E em períodos de paz, ele fala isso, né, a gente retoma os anéis de volta. É exatamente isso, né, que esse período está acontecendo conosco, né? E para que isso aconteça, você precisa estruturar a violência, né? Porque quando começa o movimento de garantia da lei da ordem, o Nixon diz: a gente precisa de garantia de lei da ordem. Aí vem o Reagan e, né, estrutura o movimento da garantia da lei da ordem, que é essa estruturação da violência do Estado, né, que se consagra lá nos Estados Unidos no período Reagan-Bush, né, e que chega aqui no Brasil nos anos 2000 principalmente, né, que né, o período que o neodesenvolvimentismo, por exemplo, está a pleno vapor, né? Se a gente vai verificar, por exemplo, né, qual é o período que amplia o encarceramento e a política de extermínio, a gente vai verificar qual é o período a partir de 2006. Por que 2006? Né? Tem uma lógica histórica aí. Qual que é a lógica histórica? O Lula,
estava a todo vapor com a política desenvolvimentista deles, tinha sofrido um certo golpe no primeiro mandato. No segundo mandato ele diz, olha, né, a gente vai precisar criar um fato, né, do ponto de vista econômico, para que a gente possa sair dessa condição e possa ter um projeto de governo durante, né, não sei quanto tempo. E aí o que ele faz? Apresenta o PAC, né? Mas à medida em que o Lula apresenta o PAC, que é o Projeto de Aceleração do Crescimento, ele faz uma disputa com o Geraldo Alckmin. A política do Geraldo Alckmin é a política da insegurança pública, de matar e prender, certo? A gente já vivia isso aqui em São Paulo. E o Lula diz o seguinte: nós vamos nacionalizar através do quê? Das UTTs. É só pegar. A gente tem um crescimento aqui em São Paulo da violência durante o período da polícia, durante o período Alckmin, encarceramento durante o período Alckmin, e nacionalmente durante o período Lula, o encarceramento a partir de 2006. Você pega uma quadra histórica, você vai ver. Infelizmente, né, peço desculpa de novo, eu não trouxe os dados, porque aqui a gente está tentando aqui fazer uma reflexão a partir de algum acúmulo que a gente teve aí, né, ao longo do tempo. Então, esse processo, né, que é um processo neodesenvolvimentista, a gente não pode se enganar. Essa história de criação de emprego, pleno emprego, políticas sociais, a gente não pode se enganar. Esse período neodesenvolvimentista, ele foi um período que atendia única e exclusivamente os interesses do grande capital, né? O governo Lula, né, assumiu uma política, né, de integração regional que chama ISA, certo? E essa política de integração regional integra os 12 países da América do Sul. Esta política, certo, que atende aos interesses do capital, e é importante a gente retomar essas coisas, porque para a gente é muito angustiante, que milita já há algum tempo, né? Porque a gente, enquanto militante, tinha muita memória histórica, e isso é o que faz com que a gente avance, né? A gente não tem vitória, a gente tem memória de luta, e essa memória de luta, ela é fundamental para a gente, né? O plano IRSA é o desdobramento da ALCA, né? Você tinha um plano ALCA que era a integração regional, que iria atender os interesses dos Estados Unidos, né? Como foi derrotado com o ascenso do governo Lula, e você passa a fazer uma outra disputa da geopolítica, certo? E que os países que têm uma expressão grande, né, como a China, a Rússia, começam a disputar com os Estados Unidos fortemente. O Brasil se alia à China e à Rússia e à Índia, né, e vai montar aquela estrutura que ia ser montada para atender os interesses dos Estados Unidos, vai montar para a China principalmente. Então, o processo de integração regional, né, atendia os interesses da China, né, para que a gente tivesse facilidade de escoar matéria-prima, né, o que é básico, né, minérios, né, uma série de matérias-primas para a China, e a China devolveria para a gente o que? Bugiganga, certo? Então o plano IRSA é um processo de integração física, que é energia, né, que são estradas, né, ferrovia, né, portos, aeroportos e comunicação. E principalmente tem uma lógica de ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico. E por que o Pacífico? O Pacífico facilita a integração com a China, certo? Então não tem nada a ver com a gente essa história, né? Eu lembro que eu estava no Nordeste há um tempo atrás discutindo isso com uma comunidade indígena, né? Porque as comunidades indígenas têm sofrido os ataques duramente. A gente está derrotado, a comunidade indígena está derrotada. Esse papo de dizer, não, vamos resistir, ou é uma luta anticapitalista, revolucionária, ou não tem acordo.
certo? E aí a menina, a gente discutindo o PAC, né? As pessoas em outros lugares discutem o PAC, só não aqui em São Paulo. São Paulo acha que não é atingido pelo PAC, mas se entrar no site da Fiesp vai ver o que é o PAC, né? E a menina dizia, né? Uma menina, a Cristiane Pancararu, dizia: não existe desenvolvimento sem envolvimento. Não existe isso, né? Então, se não tem o envolvimento da classe trabalhadora, né, isso vai atender os interesses de alguém, e não são os nossos interesses. Isso é importante que a gente tenha claro. Agora, para que você possa fazer uma ação, né, de mudança da geografia do país com tanta intensidade, não só do Brasil, mas da América do Sul, né, você precisa utilizar a força. E foi isso que o Estado brasileiro fez durante esse período. Força Nacional, por exemplo. Força Nacional, primeira intervenção da Força Nacional foi na Bahia, lá com os tupinambás, certo? E depois disso, utilizou largamente em diversos outros lugares. Por exemplo, né, a lei antiterror, né, para impedir a nossa organização. E aí a gente tem diversas leis que foram sendo criadas, né, e ao mesmo tempo, né, um processo de estruturação da violência do Estado. Se intensificou a relação do Estado brasileiro, né, com o Estado de Israel, compra de equipamentos militares, troca de técnicas de intervenção militar, e por aí vai, né? Então, o capitalismo, ele se estruturou durante esse período. Agora, estamos vivendo, aí eu acho que é um elemento importante, né, que é importantíssimo escutar o que a Sarah Graneman está falando, que é de uma qualidade, de uma profundidade imensa, né? Que o capital, ele tem uma questão que a Terezinha colocou, que é muito importante. O capitalismo não tem racionalidade nenhuma, né? O centro do capitalismo não somos nós. O centro do capitalismo é o lucro, é a realização do lucro, e seja de que forma for, não tem essa, certo? Não tem mediação. Para o capitalismo não tem o capitalismo humanizado, não existe capitalismo verde, porque vai destruir. Em um determinado momento que o capitalismo tiver a necessidade de realizar lucro, vai realizar lucro, e vai realizar lucro para pouquíssimas pessoas. É importante que a gente saiba. São 6 pessoas que detêm 50% da riqueza do planeta. Simples assim. Aqui no Brasil são 8 pessoas que detêm 50% da riqueza desse país. Simples assim. Nós somos 200 milhões. O planeta são 7 bilhões. E são pouquíssimas pessoas. Vocês conseguem racionalmente? Eu não consigo racionalmente entender por que a pessoa necessita de metade por cento da riqueza do planeta. Alguém consegue compreender? 8 pessoas deter 50% da riqueza de um país, que é igual a 100 milhões de pessoas. Alguém consegue racionalmente? Eu não consigo entender. Então, mas para que isso possa acontecer, você precisa, né, destruir, explorar, e você precisa, principalmente nessa quadra histórica, né, criminalizar, matar, né? A gente está matando em larga escala, a gente está matando, chegamos a 60 mil, né? Saiu o último mapa da violência, o ano passado foi isso, né? Teve um aumento de quase 8 mil pessoas a mais do que o ano anterior. Teve, né, diminuição entre brancos e aumento entre negros. Entre negros, indígenas, né? Indígenas, então, nem entra na conta. Tá? Nem entra, na verdade é escondido, não é né? Não é notificado, é escondido, né? Mas enfim, então a gente aumentou, que a ONU considera, só para vocês terem uma ideia, a ONU considera país em estado de guerra 20 mil mortes violentas por ano. A gente está matando 60 mil. A gente matava, né, na última estatística da ONU, né, era 1,2 a cada 10 pessoas, 1,2 era morto aqui no Brasil, né? Hoje isso aumentou, deve ter aumentado para 2 a cada 10 pessoas mortas por morte violenta, 2 são aqui no Brasil, e necessita de um processo de encarceramento cada vez maior, porque eu duvido que alguém tenha o dado do encarceramento hoje no Brasil. Eu duvido,
A gente não sabe quantas pessoas hoje no Brasil estão encarceradas. A gente não tem ideia. E só para vocês entenderem a crueldade, eu vou dizer novamente para vocês a crueldade, como é que ela se expressa quando a gente tem acesso a dados. 2016 em relação a 2015, e dado que eu acho que é bombado, aumentou o número, em 100% o número de adolescentes no sistema de medida socioeducativa. O menino hoje anda na rua e se olhar para o policial, ele é preso e é forjado algum BO contra o menino e ele vai encarcerar. E por que a juventude está sendo encarcerada? Ela está sendo encarcerada porque ela precisa ser controlada. A juventude, porque você não tem perspectiva. Você não tem perspectiva para os filhos da classe trabalhadora. Então, se você não tem perspectiva para os filhos da classe trabalhadora, você tem que controlar os filhos da classe trabalhadora. Então, a prisão, né, o controle, as políticas sociais todas, né, de atendimento adolescente, autor de ato fracional, são políticas de controle. A orientação é para controlar os meninos. Controlar esse papo de ressocialização não existe, é mentira. É mentira, é política de controle, cada vez mais. E cada vez mais vai aumentar isso. Que é exatamente, se dá exatamente por esse processo. E aí, quando a gente olha a conjuntura internacional, só para vocês terem uma ideia, tem duas informações dessas duas últimas semanas que são da maior gravidade. Da maior gravidade. Uma, né, daqui a poucos anos, acho que é menos de 10 anos, 80% da produção mundial vai ser produzida por inteligência artificial. Já ouviram falar? Inteligência artificial, passou já um monte de filmes, né, nesse sentido. Beleza. Então, essa semana, não mais que 10 dias, né, um grupo de proprietários de empresas de tecnologia está assustadíssimo. Escreveu uma carta para a ONU aí com os maiores donos de empresas de tecnologia de robótica, pedindo, né, para que a ONU impeça um crescimento de militarização da robótica, né? Como se isso já não acontecesse, né? É até interessante, os americanos são ótimos, né? A gente é que é ruim, né? E ótimo se comunicar, né? Os americanos hoje, os caras não fazem enfrentamento direto, porque se vai fazer enfrentamento direto, apesar dos super soldados que eles estão criando, eles tomam um pau, porque a gente faz guerra de guerrilha, né? E a gente não tem nada a perder, né? Não é isso? Então os caras não fazem enfrentamento direto, eles fazem o quê? Jogam bomba. Só que não tem um piloto lá, o cara está lá nos Estados Unidos pilotando o avião. E agora eles estão fazendo filmes, né? Não sei se vocês viram, é importante, para que a gente crie empatia com o cara que mata o cara lá com bomba teleguiada de avião. Você já viu isso aí? E aí o cara tem crise de consciência porque matou uma criança, matou uma vila toda e matou uma criança. Aí a gente tem que ter empatia com a barbárie que o cara provoca no mundo. Não é isso? Então, existe um processo crescente, né, de aumento da tecnologia de guerra, né, aqui no Brasil, aqui e recentemente, né, no mundo, né, o Obama foi uma das figuras, essa figura, né, que tem muita gente que fala o quanto que ele foi importante, eu não sei como, né, dizem que ele desencarcerou nos Estados Unidos, desencarcerou e colocou, né, mas enfim, foi uma das figuras centrais nesse processo, porque é isso, né? Quando a gente retira o centro do debate e tangencia o debate, a gente vai achar que qualquer coisa, né, vai ser importante para a gente superar essa barbárie que a gente está vivendo. Então, né, esse último período é isso, né? E é importante que a gente pense muito, né, nessa convicção que a gente tem em relação ao Estado, né? Hoje é muito alentador a gente ouvir, ver, inclusive, né, que o debate sobre o Pachucanes aumentou imensamente, né? O Pachucanes vai revelando o que é, né, o direito, o que é o Estado, né, que não vai realizar nunca os interesses nossos, né? Que o nosso debate ele não está
na política de direito, que o nosso debate não está no Estado, que o nosso debate está exatamente em desconstruir o direito. Senão, a gente não teria, né, Carlos, o Rafael preso, né? Senão a gente não teria, né, ele preso, e senão a gente não teria esse aumento absurdo da violência do Estado, né? Então eu acho que essas são algumas questões que eu penso que é muito importante a gente estar refletindo. Eu acho que a gente está num momento da nossa história que a gente não pode fazer mais curva, né? E a gente sabe que esse debate não é um debate fácil, é um debate extremamente doloroso, né? Basta ver, por exemplo, que a gente tinha quase o triplo de pessoas no período da manhã, e depois do debate com a Terezinha e com a Maria, né? Boa parte das pessoas foram porque é isso, precisa digerir, né? E não tem mediação, e é muito interessante, é muito interessante e até deprimente, isso é deprimente, né? O capital dizendo não tem mediação e um grande setor da esquerda correndo atrás de mediação. Isso é deprimente, né? É deprimente, porque é a nossa derrota, reiterada derrota anunciada, né? Então é importante que a gente, no mínimo, daqui a gente saia daqui com a reflexão, né, de quem nós somos, né? É fundamental que a gente se entenda, e nesse último período é necessário, muito necessário, que a gente se entenda, né, enquanto classe trabalhadora. Bom, é isso, gente.